Pessoal, nos últimos vídeos me pediram para comentar sobre a treta na direita que tá tendo, né? Faz umas semanas e eu não estava sabendo, né? Tava meio por fora e fui dar uma olhada. E pelo que eu tava vendo, o Reinaldo Azevedo começou a atacar o Jair Bolsonaro, o Olavo de Carvalho aí entrou a favor do Bolsonaro e o Rodrigo Constantino também contra o Bolsonaro, ele nunca escondeu. E começou uma confusão toda, o Kim Kataguiri também atacando o Bolsonaro. E aí o Alexandre Seltz gravou uns vídeos desmascarando o Kim Kataguiri. E eu fiz uns comentários nos vídeos do Alexandre Seltz, mostrando que já estava muito claro, né, para mim, que o Kim Kataguiri era uma farsa quando ele vestiu a camisa da maçonaria. E aí, infelizmente, né, os meus comentários nos vídeos do Alexandre Seltz estavam bem votados, estavam em destaque. Infelizmente, ele escondeu todos os comentários e não fez nenhuma pronúncia, né? Eu nunca vi ele falando sobre a maçonaria. E, infelizmente, né, porque o Alexandre Seltz faz um ótimo trabalho e seria ótimo que ele falasse alguma coisa sobre a maçonaria, né? E tá tudo uma grande confusão na direita, mas que não me surpreende nem um pouco. Eu vou deixar uns links na descrição para não esticar demais isso aqui. Eu estava entre os pioneiros assim no Facebook a fazer militância pela direita, né, uns 5 anos atrás, né, contra a esquerda, contra o PT, o comunismo. E há uns 2, 3 anos atrás comecei a perceber que tinha alguma coisa errada quando eu comecei a ver essa história do Karl Marx ser maçom, do envolvimento da maçonaria por trás do comunismo, e que no fundo tudo isso aí é a fachada, né? Todo esse teatro político é a fachada para a maçonaria que comanda as revoluções, desde a Revolução Francesa, a Revolução Inglesa, estava por trás de tudo isso. E esses partidos, esses jogos todos é para confundir as pessoas para o que realmente está nos bastidores, que é a globalização, o governo mundial, a nova ordem mundial. E aí eu comecei a denunciar isso nos grupos de direita, né? A questão da nova ordem mundial, dos Illuminati, da maçonaria por trás da esquerda, que Karl Marx era maçom, que muita gente, né, que entende mais diz que Stalin, Lenin, Trotsky, todos eles eram maçons, né? E comecei a divulgar nos grupos de direita algumas informações muito relevantes, né, que ninguém estava falando no meio da direita sobre a esquerda, né, para entender, compreender o comunismo e o que está por trás disso, o que está por trás dessa loucura toda, né, desse caos, porque essa aparente loucura dos comunistas, né? E aí você vê a frase lema da maçonaria, Ordo ab chao, ordem através do caos, né? Nova ordem mundial. Para implantar uma nova ordem, você tem que destruir a velha ordem, implantar o caos, e aí a gente começa a perceber, né? Eu comecei a desconfiar de ser censurado no meio da direita, e muita gente também relata a mesma coisa, de ser censurado nos grupos de direita, nas páginas, por denunciar essas coisas. E aí fica muito evidente, né? Isso já faz uns 2 ou 3 anos, e refletindo sobre isso, hoje na minha mente já está muito claro, e é por isso que eu venho falando isso. Já faz uns 2 ou 3 anos que eu rejeito o rótulo de direita, não uso mais. E o que está acontecendo hoje é uma consequência disso. Não é uma treta no meio da direita, é uma treta entre a verdadeira direita, aquela direita que nasceu na Revolução Francesa, que é e sempre foi revolucionária e controlada pela maçonaria, contra os conservadores e nacionalistas que são contra a nova ordem mundial. Assistam ao comentário do professor Orlando Fedeli sobre a direita política. A direita política é que sempre comandou a revolução. A esquerda e a direita são os dois lados da mesma moeda, são os dois braços dos Illuminatis. A esquerda implantando o caos, mas é claro que aquele lado que implanta o caos não pode oferecer a solução, porque o povo não vai aceitar, porque não confia. Então você tem a esquerda implantando o caos e destruindo, né, implantando toda a estratégia subversiva de destruição da velha ordem, para que a direita venha oferecendo a solução à nova ordem. Isso é um jogo, né, para enganar os trouxas, né, por falta de informação. E o que está acontecendo hoje é isso. O Bolsonaro é um nacionalista. Tem um comentário, uma vez o doutor Enéas tem um vídeo aí dele falando que se ele chegasse ao segundo turno, a direita e a esquerda iriam se unir contra ele. Por quê? Porque ele era nacionalista, e o Bolsonaro é nacionalista, e o Olavo de Carvalho é conservador. E
É por isso que eu venho dizendo já faz um tempo, conservadores e nacionalistas não são de direita. A direita é e sempre foi revolucionária desde que surgiu na Revolução Francesa. Então, quem é nacionalista e quem é de direita não use o rótulo, quem é conservador e nacionalista não deve usar o rótulo de direita. Então isso aí é muito simples, não é uma treta no meio da direita, é uma treta entre aquela direita da Revolução Francesa, revolucionária e globalista, contra conservadores e nacionalistas que defendem a moral, o conservadorismo, o nacionalismo, que vai contra os interesses da nova ordem mundial, da globalização. E essa direita liberal aí do Reinaldo Azevedo, do Rodrigo Constantino, do Kim Kataguiri, do Diogo Mainardi, todos esses que se dizem de direita e odeiam o Bolsonaro e odeiam o Enéas, essa direita liberal globalista, que massa de manobra, que faz o jogo da globalização. E é muito simples, a direita liberal, né, para entender, os globalistas controlam a direita e a esquerda, controlam o comunismo e o capitalismo. E a junção entre o comunismo e o capitalismo é tese mais a antítese igual a síntese, né? É o socialismo fabiano, é o socialismo mundial, né, da ideia do Leon Trotsky, né, o trotskismo, que é a nova ordem mundial, que é o governo mundial do anticristo que eles estão preparando. Para a elite globalista, tanto faz comunismo ou capitalismo. A elite globalista, né, os Illuminatis, são os banqueiros. Esses banqueiros são os que mandam e controlam totalmente o capitalismo, o regime capitalista. Os bancos controlam a economia, independente do governo, né? Os governos são refém dos bancos. E esses mesmos banqueiros são os que estão por trás do comunismo de toda a esquerda, que usa a ideologia esquerdista como massa de manobra. Então é muito simples. Para eles, seja pelo comunismo, seja pelo capitalismo, os mega capitalistas, né, elite globalista e Illuminati, é que está no controle. Então, o nacionalismo e o conservadorismo vai contra isso. E é por isso que a gente vê essa direita liberal aí, que defende um sistema, né, liberal de Estado mínimo, com os banqueiros iluminados controlando toda a economia. Enfim, é muito simples quando a gente compreende a questão ideológica, né? Apenas o conhecimento liberta, né? O Enéas já dizia, Jesus já dizia, conhecereis a verdade vos libertará, né? O nacionalismo é a solução, direita e esquerda, ambas são farinha do mesmo saco, dois lados da mesma moeda, ambas são globalistas, e o nacionalismo é a favor da independência nacional, da independência dos povos e das nações, né? E a única solução contra o globalismo é o nacionalismo. E é por isso que esse pessoalzinho aí da direita liberal odeia o Bolsonaro, odiava o Enéas, é contra o conservadorismo, é contra o nacionalismo. Enfim, pessoal, é muito simples, busquem conhecimento.